Fala pessoal, beleza? Aula 00 de Grasshopper do canal, para quem está começando. E essa aula, galera, a gente vai falar um pouco sobre a interface do Grasshopper. Dá para dividir a interface do Grasshopper basicamente em três abas, né? Essa aba aqui, que é referente ao Canvas, né? O nosso Grasshopper. Essa aba que é a aba de componentes. E essa outra aba aqui. Beleza? Bom, vamos começar por essa aqui. Nessa aba aqui em File, vocês vão ter todas as opções normais de salvar um arquivo, abrir um arquivo. E futuramente a gente vai ver também que nessa aba aqui a gente consegue instalar plugins e olhar algumas coisas específicas da parte interna do nosso Grasshopper, né? do script. Okay? Nessa aba a gente consegue editar os nossos componentes, então a gente consegue agrupar, copiar, colar, refazer, achar componentes específicos que a gente por algum motivo perdeu dentro do nosso Canvas, se tiver muita coisa. Essa aba aqui de visualização diz respeito a tudo que está sendo mostrado aqui na interface do Grasshopper. Você consegue, por exemplo, tirar a aba de componentes e voltar com ela se você quiser. A aba de display, que se refere à visualização dos objetos do Grasshopper no Rhino, né? Então você consegue ver eles em wireframe, shaded, consegue alterar a forma de visualizar ponto, alterar tamanho de planos, visualizar as linhas das malhas, né? Ou não, visualizar o Gumball ou não, etc. Essa aba aqui, Solution, referente às resoluções, né, aqui do script, né, tipo, se o script está rodando ou não está rodando, se você está conseguindo ver aquilo ou não está conseguindo ver. E ela está desativada justamente porque não tem nada aqui no nosso Canvas ainda. Se a gente colocar alguma coisa aqui, selecionar, vai ver que dá para a gente alterar algumas coisas. Beleza? A aba de ajuda, que é basicamente para caso você tenha alguma dúvida específica e você quer olhar tipo, no suporte ou alguma coisa. Sobre desenvolvedor também, né, que é SDK, que é para a galera que é desenvolvedor, etc. E essas duas abas aqui são abas de plugins que eu tenho, então eu não vou falar nesse vídeo sobre elas. Então vamos passar para a aba de componentes aqui, que é essa aba grandona aqui. Bom, até aqui é o que já vem por default no Grasshopper. Daqui para frente já são os plugins que eu tenho instalado também. Então vamos começar por aqui. Então a aba de parâmetros. Então parâmetros são as variáveis que você pode pôr dentro do seu script. E elas podem ser geométricas, números, texto, etc. Então você pode escolher aqui, por exemplo, aqui é geometria, então tem todos os inputs de geometria, aqui primitivo, que é texto, número, esse tipo de coisa. Essa aba aqui que diz respeito a coisas que variam, que você tem que escolher e dar um input específico, né? Por exemplo, number slide, você tem que escolher um número. E o útil é tudo aquilo que basicamente sobra dentro disso, e tem várias coisas importantes aqui, mas a gente não vai entrar em detalhes disso agora. Vamos para a aba de matemática. Então, essa aba aqui é a aba que diz respeito a tudo aquilo que envolve matemática, né? Aritmética, domínios, polinômios, script, né? Que você pode utilizar também. No caso aqui eu tenho um plugin instalado aqui, mas você pode utilizar programação dentro do Grasshopper para fazer seus próprios componentes, né? Em Python, C# e VB.NET. Bom, a gente não vai entrar nisso, mas tem funções, né? Você pode criar expressões, funções dentro do Grasshopper. Tempo, né? Você pode colocar um input de data, hora, etc. Útil é tudo que sobra, né? Novamente. Matrizes também são importantes. E é isso, né? Dessa aba aqui de matemática, basicamente é isso. Para a aba de set é referente
há como manipular as listas dentro do Grasshopper, né, as listas e as árvores de dados. É uma aba complexa e bastante importante, então a gente não vai entrar em detalhes específicos, mas aqui a gente tem os manipuladores de lista mais convencionais, que a gente vai usar muito aqui dentro. Aqui a gente tem sequências, né, como fazer sequências numéricas no Grasshopper. Essa aba aqui serve para manipular os sets das listas. Isso aqui a gente vai entrar posteriormente. Texto, né, de lista de texto. E árvore de dados, como manipular as árvores de dados. Essa aqui é uma aba muito importante, mas que é bastante complexa e vai precisar de um vídeo só para a gente explicar, às vezes até um único componente. Okay? Vetor. Então, vetor, a gente vai ter tudo referente a pontos, vetores e planos, e campos magnéticos também, que envolvem vetores. Então, aqui a gente, por exemplo, tem a aba de campos magnéticos, tem a aba de grids, que são pontos, né, basicamente, a aba de planos, a aba de pontos, como construir pontos, e a aba de vetores. Beleza? Vamos para agora essa aba curvas. Então aqui a gente tem tudo que dá para analisar a curva, né? Analisar seria extrair alguma informação, podendo ser pontos, podendo ser direção de um vetor, podendo ser tamanho. Então é basicamente tudo que dá para analisar e extrair alguma informação de uma curva. A aba de divisão é referente a como dividir uma curva e como usar a curva para dividir outras coisas também. A aba primitivo é referente a todas as geometrias mais primitivas de curva, né? Então você tem círculo, elipse, arco e várias outras opções. E spline é a nossa aba que envolve as curvas mais complicadas, né? Por exemplo, interpolate, Bezier, Nernst curve, etc. E útil é tudo aquilo que sobra, basicamente. Surface, então, a gente tem a nossa aba de análise também, que serve para extrair informações da superfície, ou podendo ser qualquer informação, sei lá, domínio, ponto, as linhas de construção, qualquer informação dela. Freeform é a aba que é utilizada para você criar alguma forma, digamos, livremente, né, que é uma forma complexa, né, vamos dizer assim. Primitivos são todas aquelas formas mais simples que você tem componentes específicos para isso, como caixas, cones, cilindros, esferas, etc. E útil é tudo aquilo que sobra novamente. Agora se vem para Mesh, né, que é malhas, é basicamente uma aba dedicada para um tipo de geometria diferente, né, como a gente já viu no vídeo anterior que eu posso deixar linkado aqui. As malhas e as superfícies NURBS e as geometrias NURBS são duas coisas muito diferentes, mas o Rhino trabalha com as duas e o Grasshopper também trabalha com as duas, então temos funções separadas, né? Então aqui a de análise, que você pode extrair da mesma forma, várias informações. Primitivo, mesma coisa, geometrias mais primitivas, etc. A aba de triangulação, que é o que tem de diferente aqui, porque basicamente malhas envolve triangulação. Tem muitas coisas interessantes aqui, como por exemplo, como criar Voronoi, que é um padrão que tem dentro da natureza, e etc. E útil, novamente, é tudo aquilo que sobra, né? Que no caso aqui é muita coisa. Interseção, essa aba diz respeito à interseção de objetos. Então, basicamente, se você quer, por exemplo, dividir uma curva em duas com uma interseção com outra curva, você vai usar essa aba. Se você quiser juntar sólidos, você vai usar essa aba. Se você quiser subtrair sólidos, você vai usar essa aba. E aqui a gente tem, basicamente, as interseções com cálculo matemático. As interseções físicas, a gente vai entrar mais em detalhes posteriormente, o que cada um quer dizer. As interseções de regiões dentro das geometrias e as operações de elementos sólidos, que aqui vai envolver tanto malhas quanto
superfícies e geometrias NURBS, né? Ok? Agora, a aba de transformação. Então, é a aba que diz respeito a quando você vai transformar qualquer geometria, né? Mover, rotacionar, escalar, etc. Aqui a gente tem a aba que chama transformações afim. Isso é tido na geometria como tudo aquilo que preserva determinados aspectos da geometria. A gente não precisa entrar em detalhes nisso aqui, mas basicamente é isso. A array é basicamente tudo aquilo que... Bom, se vocês já viram AutoCAD, vocês sabem o que é o comando array, né? Bom, eu vou colocar uma imagem para exemplificar aí na tela. Transformações euclidianas, né, que são as transformações mais simples, que é rotacionar, mover, etc. Morph, que é a aba que diz respeito a transformações complexas, né, nessa geometria, que diz respeito, por exemplo, se você vai rotacionar o topo de uma geometria, isso vai deformar completamente ela. Então é a aba que geralmente gera transformações, digamos, em coisas mais complexas, assim, transformações complexas na geometria. E útil, novamente, é tudo aquilo que sobra. E agora a nossa última aba, a aba de display. Então aqui a gente tem cores, né, que a gente pode selecionar e utilizar. Aqui a gente tem dimensões que a gente pode medir das geometrias no Grasshopper. Gráficos que a gente pode usar para visualizar dados aqui no Grasshopper. Preview, que é a aba que você consegue customizar a visualização da geometria para do Grasshopper para o Rhino, né, para você ver. E vetores é a mesma coisa para visualização de vetores. Bom, entendido isso, basicamente é isso para a aba de componente. Eu não espero que vocês guardem tudo, nem que entendam tudo, é só para apresentar mesmo, para quebrar um pouco o gelo, vamos dizer assim, com o programa. E agora a nossa última aba, que é a aba do Canvas, aqui, que é uma aba que tem atalhos e funções úteis que a gente pode utilizar para mexer no nosso script, etc. Aqui a gente pode abrir um arquivo, salvar o arquivo. Aqui é zoom, né, de quanto zoom você quer dar no seu canvas. Essa aba aqui diz respeito à movimentação do canvas, quando você já tem objetos nele. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Entendeu? Ele basicamente move o objeto com foco na esquerda e em cima, né? Então se a gente pegar esse objeto, colocar ele vai para o outro lado da tela. Enfim, é basicamente visualização aqui no Canvas. Isso aqui serve para salvar vistas, né? Então digamos que eu esteja aqui e eu queira salvar essa vista, posso vir cá, colocar um nome. E aí quando eu estiver muito longe lá no outro lado do Canvas, eu posso vir cá. Ele volta para cá, beleza? Essa aba aqui é de anotação, que é basicamente fazer anotações no seu script, que são úteis tanto para você lembrar, quanto para você entender o que está acontecendo. Existem outras formas de fazer anotações que eu gosto também, por exemplo, você pode usar painéis aqui, digitar aqui livremente e deixar os painéis como anotações. Eu prefiro isso do que escrever. Isso aqui é muito bom para quando você tem que apontar alguma coisa específica. Beleza? E por último vão ter essas opções aqui que são referentes à visualização de geometrias do Grasshopper no Rhino, né? Então a gente tem essa opção aqui que é tipo um Ghost, isso aqui é o Wireframe, Shaded. Aqui a gente consegue visualizar apenas as geometrias que estão selecionadas, né? Então você só consegue visualizar quando você clica no componente. Isso aqui você consegue mudar as opções de visualização de cor, né, das geometrias no Rhino. E aqui você consegue mudar a qualidade dessa visualização, né, tipo, a resolução da malha de visualização. Bom, acho que por essa aula é isso, galera. Até a próxima aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre os objetos aqui no Grasshopper, né, que são os nossos componentes, e como trabalhar com eles, o sistema de cores, como ligar eles nos outros componentes, etc. E se gostou do vídeo, dá like no vídeo, deixa dúvidas aí no comentário, se inscreve no canal e falou!